E aí, pessoal, começando mais uma aula aí de legislação, como sempre, professor SD de Souza, disciplina legislação dos militares, né? Lei 13.407 de 2003, trata-se do Código Disciplinar dos Militares do Estado do Ceará. Começando esta aula, sem mais delongas, vou pegar aqui a apostila para acompanhar também. Vamos tratar da transgressão disciplinar. Transgressão disciplinar, artigo 12. Transgressão disciplinar, artigo 12. O que é que diz o texto de lei? A transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres militares, combinando ao infrator as sanções previstas nesse código sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. Então vamos destrinchar. Transgressão disciplinar, violação dos deveres. Essa violação dos deveres se caracteriza em uma infração administrativa. Infração ADM, vocês coloquem aí, infração administrativa. E ela combina sanção ao transgressor. O cara violou os deveres, ele é mais ou menos assim. Temos o militar, cagou o pau, tá aqui, cagou o pau, vai ensejar para ele uma sanção. Mas até chegar aqui, vai precisar passar por um processo administrativo disciplinar. Não estou dizendo que é o PAD, é um procedimento administrativo disciplinar, que é um processo regular, né? É um processo regular. Esse processo regular tem o Conselho de Justificação, o Conselho de Disciplina e o PAD, que é para os militares com menos de 10 anos. Eu estou dizendo aqui que é um procedimento administrativo disciplinar, que não deixa de ser um Conselho de Justiça ou de Justificação. Cagou o pau, vai ter uma sanção. Ou não, mas o caminho para chegar até lá é o PAD. Beleza. Em que compreende as transgressões? As transgressões, elas compreendem pela violação dos deveres militares, certo? Combinando aos infratores a sanção prevista. Aí no parágrafo primeiro ele diz que as transgressões disciplinares são, aí tem, elas são ações ou omissões, certo? E crimes. Resumidamente, esses dois. Ah, professor, como assim? Dê um exemplo da ação ou omissão. Então, me digam, contrárias à disciplina militar. Então, contrárias à disciplina militar. Contrárias à disciplina militar e que violem os valores e deveres militares. Violem os valores e os deveres. Vou colocar aqui abreviado. Então, todas ações ou omissões contrárias à disciplina militar e que violem os deveres ou os valores militares é uma transgressão. Quando ele fala em todas, o que é que está fora de todas? Nada, então é tudo. Toda ação que ele entender, que der a entender que for contrária à disciplina ou que violar os valores ou os deveres, ainda que não esteja no código taxativamente, é uma transgressão. E todos os crimes, como assim? Todos os crimes de quê, professor? Todos os crimes previstos no Código Penal e no Código Penal Militar. O legislador foi desenrolado. Aqui não tem como você correr. Você cagou o pau, meu amigo. Você vai cometer uma transgressão. Aí você também comete um crime. Além de você cometer um crime, você está cometendo uma transgressão. Porque todo crime previsto no Código Penal ou no Código Penal Militar também é uma transgressão disciplinar. É o que diz, né? É o que diz
o nosso código. As transgressões, elas subdividem. Deixa eu apagar aqui. As transgressões, ela tem suas gravidades. As transgressões, eu vou colocar aqui, ó. Transgressão disciplinar, dá para você entender, né? Elas dividem-se em graves, elas dividem-se em médias ou leves. Pode cair questão disso aqui? Pode. Tanto na modalidade certo ou errado, quanto na modalidade de múltipla escolha. Por quê? Se for 4 alternativas, ele pode colocar aqui, ó. Quanto à gravidade das transgressões disciplinares? Elas podem ser leves, médias, graves ou gravíssimas. Né? Pede para você marcar incorreto. Nós sabemos que só existem 3 gravidades no nosso código: leves, médias e graves. Tem um bizu para isso aqui, porque tem 5, ó. Pega o bizu. São 58 transgressões graves, 58 médias e, se não me engano, 27 leves. Está no parágrafo, tá no artigo 13, parágrafo 1, 2, 3. Beleza. Eu vou dar o bizu nesta aula do que traz o próprio código. Mas eu vou deixar uma aula específica para tratar dessas 3 transgressões. Aliás, tratar dessas 2. Essa aqui a gente vai matar por eliminação. Copiado, vou deixar uma aula especificamente para falar sobre isso. Então, no caso, eu vou passar. Vou falar das transgressões graves. Então, aqui eu tenho transgressão disciplinar grave. Como é que o nosso código diz que elas são caracterizadas? Elas podem ser atentatórias e desonrosas. Desonrosas. Se elas forem atentatórias ou de natureza desonrosa, é uma transgressão grave. O professor deu um exemplo aí de transgressões de natureza atentatória. O nosso próprio código disciplinar, ele traz no parágrafo 2º que são as transgressões definidas como grave. Quais sejam? Se elas forem atentatórias aos poderes, se ela for atentatória ao Estado, se ela for atentatória às instituições, ou se ela for atentatória aos direitos humanos fundamentais. Professor, a transgressão abrangiu isso, é grave? É grave. Grave. Atentatórios aos poderes. Quais são os poderes? Poderes executivo, legislativo e judiciário, ao próprio Estado, as instituições, por exemplo, instituições, a OAB, instituições que funcionam normalmente, feriam direitos humanos. E se for natureza desonrosa? Um exemplo de natureza desonrosa: assalto, que é o roubo, né? Cara, o militar for preso roubando, é natureza desonrosa, é uma transgressão grave, além de ser um crime, né? Então, recapitulando, transgressões disciplinares, elas são a violação de deveres. Uma transgressão disciplinar é a violação dos deveres militares, que se constituem infração. E quem comete a transgressão vai receber uma sanção, vai ter um processo para chegar até a sanção. A transgressão, ela compreende todas as ações ou omissões, todas que for contrárias à disciplina militar ou que violar os valores ou os deveres militares, ainda que não esteja especificamente no nosso código. E também todos os crimes do Código Penal e do Código Penal Militar. São exemplos de transgressões. O nosso código ainda traz as transgressões escritas no nosso código. Ele traz exemplos de transgressões. Ele traz 58 graves, 58 médias e 27 leves. Essas são as gravidades: leves, médias e graves. Não existe transgressão gravíssima. Ou a transgressão disciplinar é grave, ou ela é média, ou ela é leve. As transgressões disciplinares graves, elas vão se caracterizar como? Se elas for atentatórias aos poderes constituídos. Que poderes são esses? Executivo, legislativo ou judiciário. Se ela for atentatória, se o ato for atentator ao Estado, às instituições, no exemplo de instituições, a OAB, vamos pegar instituições que funcionam normalmente, um hospital funciona normalmente. Se o cara cometeu uma transgressão, um exemplo, greve. Vamos supor que fizeram uma greve, foi feita uma greve que impediu o funcionamento de tudo, de OAB, de hospital, de algum órgão do Estado, impediu, é transgressão grave. Direito, se for atentatório aos direitos humanos fundamentais, você pega uma tortura, estou torturando um preso,
torturando alguém na rua, numa ocorrência se é séria, você feriu o direito fundamental de alguma pessoa, é uma transgressão grave. E se for uma transgressão de natureza desonrosa? Um exemplo, o roubo. A pessoa militar sendo preso por roubo, por assalto, é desonroso, é vergonhoso para a corporação. Então você tem que levar nesse sentido. Se transforma numa transgressão de natureza grave. Como eu falei, uma aula sobre as transgressões eu vou passar num vídeo específico, somente sobre as transgressões graves, médias e as leves vocês vão por osmose, né? O que é osmose? Sabe? Por eliminação. Temos também algumas disposições que podem cair aqui, ó. Parágrafo 3º, parágrafo 4º, que é o militar do Estado, aluno de curso, aplica-se no que concerne a disciplina, além do previsto nesse código, o disposto nos estabelecimentos de ensino, entendeu? Só que nós vamos agora pular, não vamos falar agora das transgressões, né, na aula específica, e nós vamos para as sanções. Artigo 14, vamos lá. Sanções administrativas, artigo 14. Pessoal, o que é uma sanção administrativa? Vamos lá, o militar cometeu uma transgressão. Está aqui, o militar cometeu uma transgressão. No final do procedimento, no final do processo administrativo, ele pode ser punido, como pode ser arquivado, né? Como pode ser absolvido. Se ele for punido, ele vai receber uma punição, que o nosso código chama de sanção. O nosso código traz, no artigo 14, exatamente 8 sanções. Quais sejam as sanções que o nosso código traz? Vou colocar aqui de preto. Ele traz a advertência, ele traz a repreensão, traz a permanência disciplinar, vai trazer a custódia, disciplinar, vai trazer também a reforma administrativa. Vou colocar aqui, pessoal, reforma administrativa, aliás, reforma disciplinar. Mas não deixa de ser uma reforma administrativa, porque tem a reforma por idade, tem a reforma administrativa, que é a punição, e tem uma reforma, além de ser a alienação por QI, né, por deficiência de saúde, tem uma reforma prevista no Código Penal Militar também. Pena. Tem a demissão, tem a expulsão, e tem a proibição do uso de uniforme. Professor, uniforme e de arma, entendeu? Uniforme e porte de arma. Professor, como é que funciona? É taxativo? Sim. São só essas 8 transgressões que existem no nosso código. Se o militar cagou o pau, se o militar cometeu uma transgressão disciplinar, ele vai receber uma dessas aqui. Calma, não é a bel prazer do julgador não. Tem regras, nós vamos estudar essas regras um por um. Tem advertência, tem sanções que não podem ser aplicadas para transgressões graves, tem sanções que só devem ser aplicadas para transgressões leves, para transgressões médias. Então a gente vai... Tem transgressão que é específica, o inativo. Então a gente vai estudar com calma. A princípio, eu quero que vocês saibam quais são as 8 transgressões. Eu tenho um macete que eu sempre usei para estudar. É o para preceder. Para preceder. Esse é o macete mnemônico que eu uso. Como é? O P de proibição, o R, reforma, o A de advertência. Ou, para ficar mais fácil para você ainda, PRA, você pega os 3 primeiros: permanência disciplinar, repreensão, advertência.
Esses três primeiros aqui, ó. Formou P, o prato. PRE. Eu pego esse daqui, a expulsão e esse. Se eu pegar esse daqui, ó, eu formo o pré. E o CD, tá claro. A custódia e a demissão formam um CD. Para pré-CD, esse é o macete que eu uso, que vocês vão pode fazer o de vocês, mas se vocês quiserem usarem esse, para matar, saber de cara. Falou em sanção, você coloca logo no cantinho na prova, para pré-CD, para você saber quais são as sanções. Vamos estudar agora cada uma delas isoladamente, para a gente saber como se aplica, em qual circunstância se aplica.